Isso. Então, a gente já está começando a gravar. E estamos aqui hoje fazendo essa coisa bem diferente, né? Como eu estava explicando para as lobas, a gente faz sempre as lives, só que dessa vez a gente teve problemas técnicos, então a gente está fazendo de um jeito diferente, né? E é até bom para eu conhecer e reconhecer algumas carinhas aqui, né? Assim, é bem legal a gente ter essa oportunidade, na Sim. verdade, né? Então, hoje a gente vai começar a leitura desse livro, que é O Jardineiro que Tinha Fé. É Lindo, um livro belíssimo, lindo. exatamente. Eu li numa sentada, como se diz, né? Quando a gente... Você pega o livro, assim, primeiro que eu achei, assim, esse nem é o primeiro livro que eu comprei, porque eu dei para uma amiga. Eu fui acompanhar um trabalho de um grupo de mulheres que fazia o estudo do livro lá em Campos do Jordão. Eu moro em São José dos Campos, aí Campos do Jordão é uma cidade próxima aqui, então eu fiquei sabendo de um grupo, né? E eu fui lá numa livraria, né? E daí cheguei lá na livraria, estava olhando os livros e tal, não sei o quê, e me deparei com esse livro, achei belíssima a capa dele, né? Que é uma Sim, árvore, tem algumas coisas escritas e tal, né? Então, eu nem sabia, na época que a doutora Estes tinha outros livros, né? Isso já tem uns 2 anos que aconteceu isso, 2, 3 anos. sim. E daí peguei, comprei, cheguei em casa e falei, quero ler. Então, sentei e comecei e não parei até terminar, porque ele é um livro fininho também, né? Que dá para a Sim. gente ler rapidinho. É. Então, aqui na página, ela diz assim, né, o título é O Jardineiro que Tinha Fé, e lá embaixo está escrito, uma fábula sobre o que não pode morrer nunca. Nunca. Lá na contracapa, ela está falando assim, qual é esse processo do espírito e da semente, cheio de fé, que toca o solo nu e o torna rico de novo? Não tenho resposta completa. Só estou certa de que, enquanto estivermos aos cuidados dessa força de fé, aquilo que pareceu morto não estará morto. Aquilo que pareceu perdido também não estará mais perdido. Aquilo que alguns alegaram ser impossível tornou-se nitidamente possível. E a terra que está sem cultivo está apenas descansando, descansando à espera de que a semente venturosa chegue com o vento, com todas as bênçãos de Deus. E ela chegará. Ai, Clarissa lindo. Píncola Estes. Pois é, muito linda mesmo, né? E dali, na primeira orelha, tem a apresentação dela e do Uhum. livro, né? Clarissa Píncola Estes, PhD, poeta, psicanalista. Aliás, como eu já falei para vocês, esse termo psicanalista não é um termo correto. Na verdade, o Jung é da psicologia analítica, Sim. psicanálise é de Freud, né? Então o Jung é um dissidente de Freud. Então Aham. cada vez que vocês virem que ela que está dizendo que ela é psicanalista, na verdade ela é psicoanalista, não é psicanalista. Mas enfim, só um detalhe. E autora de Mulheres que Correm com os Lobos, traduzindo em 18 idiomas e best-seller mundial, toca novamente nossas vidas, divulgando com sua Nossa, voz querido. forte e lírica histórias revitalizadoras. Estes sofisticados e entrelaçados contos de perda, sobrevivência e renascimento tomam como ponto de partida o tio de Estes, um ex-combatente húngaro, fazendeiro rústico e refugiado, um jardineiro que tinha fé e um bazar de histórias pontuadas por bobos dançantes, velhos corvos matreiros, sábios carrancudos e quase santos, personagens da comunidade de velhos da infância de Clarissa. Narrada com encantadora simplicidade e sensibilidade, humor generoso e profundo otimismo, O Jardineiro que Tinha Fé é a história de uma criança de coração aberto, que cresceu ouvindo atentamente os velhos de sua terra, para perpetuá-los como contadora capaz de cativar ouvintes e leitores de todas as idades com a magistral força da vida. É importante eu dizer isso aqui também, que quando eu já tinha lido, né, o Mulheres que Correm com os Lobos, e quando eu li Aham. esse livro, eu consegui entender melhor
a trajetória dela como contadora de histórias, né? Porque dá alguns detalhes da infância dela nesse livro, né? Então você vai falando, puxa, que interessante, né? Lá na outra orelha, na orelha da parte de trás, está dizendo assim: Clarissa Píncola Estes, PhD, é poeta premiada, novamente esse psicanalista que está errado, né? Junguiana, né? Aí fala Junguiana, e contadora de velhas histórias na tradição hispânica. Clínica há 25 anos e é ex-diretora executiva do C.G. Jung Center for Research and Education nos Estados Unidos. Autora de O Dom da História e de uma série de 11 volumes de obra em áudio publicada pela Soundstrue em Boulder, Colorado, a doutora Estes dirige o CP Estes Guadalupe Foundation, uma organização de direitos humanos que tem como uma de suas missões a transmissão de histórias reconfortantes via rádio de ondas curtas para pontos conflituados mundo afora. Aqui tem aquela foto dela, né, que a gente gosta tanto, que é uma foto um pouco antiga, mas que a gente consegue, para quem nunca viu ela, né, consegue ver e falar, nossa, é assim que ela é, né? Sim. E ela está viva ainda, né? Acho que essa é uma parte também que é legal, né? Uhum. Então, a gente vai lá para o começo do livro, onde tem uma página que diz assim, onde ela diz, a semente nova tem fé, ela se enraiza mais fundo nos lugares que estão mais vazios. Olha que interessante. Né? Já começa, já? Pois é. E aí na outra página ela faz um poema, um dizer aqui, né? Acredito que em húngaro e depois em espanhol, né? Eu vou me arriscar a ler o espanhol, porque o húngaro eu não me atrevo. Por los deportados y emigrantes de mi familia que han cruzado el río otra vez y otra vez, en dos direcciones, con sus sombreros y sus corazones en sus manos. E aos 14 fiéis de Storm King Mountain, que deram suas vidas por amor às pessoas e à floresta. Todos eles viverão para sempre. Temos aí o sumário, e aí, na página 11, temos a bênção. Nós temos uma antiga bênção de família. Quem ainda estiver acordado ao final de uma noite de histórias, sem dúvida irá se tornar a pessoa mais sábia do mundo. Assim seja para vocês, assim seja para todos nós. Assim seja. E aí, na página 13, a gente começa a escrita propriamente dita. Este pequeno livro contém diversas histórias. Como bonecas matrioshka, elas se encaixam umas dentro das outras. Entre a minha gente, tanto do lado magiar quanto do mexicano, temos uma longa tradição de contar histórias enquanto nos dedicamos aos afazeres diários. Perguntas sobre como viver a vida, especialmente as que se referem a questões do coração e da alma, são, na maior parte do tempo, respondidas com uma história ou uma série delas. Nós consideramos as histórias um parente nosso vivo, e por isso nos parece perfeitamente razoável que, como um amigo chama outro para entrar na conversa, também uma determinada história chame uma segunda história específica, que por sua vez evoque uma terceira, com frequência uma quarta e uma quinta, eventualmente mais outras, até que a resposta a uma única pergunta se estenda por diversas histórias. Muito bacana isso, né? Porque é interessante essa primeira parte já dela dizer que uma história chama outra, né? E essa parte inicial, na verdade, quando ela fala, né? Quando alguém pergunta alguma coisa a respeito da vida, se responde com uma história, né? Tipo assim, eu acho quase como que dizendo assim,
eu poderia te dar uma orientação direcionada, né? Você está me perguntando sobre isso e eu acho que você tem que pensar sobre aquilo. Ou a gente pode pensar desse jeito mais amplo, né? Assim, eu vou te dar alguma coisa, tipo uma metáfora, uma história para você ver onde você se identifica, e você pensar a partir dela, né? Uhum. Que é um jeito poético, né? Sim. Daí ela cita a primeira nota, que está lá na página 87. Na terra natal, há certas histórias que, como amigos, vêm umas com as outras, por diversos motivos racionais e espirituais. Na minha família, o conhecimento dessas combinações e de seus subtextos e estruturas engenhosas é transmitido por décadas de aprendizagem, ou seja, pela atenção com o ouvido exterior e com o interior aos mais velhos, que ouviram dessa mesma forma os mais velhos, que também ouviram criticamente seus mais velhos, e assim por diante. Muito legal. Quando ela fala aqui do ouvido exterior e interior, eu me lembro lá da introdução, não é na introdução, é no La Loba, onde ela fala, a Regiane chegou, gente, onde a doutora Estes fala dos três níveis de escuta, não sei se vocês lembram disso, né? Sim, Que ela sim. fala da escuta para as coisas do dia a dia, uma outra escuta que eu não me lembro qual que é, e a terceira escuta é aquela escuta para a gente acessar os contos de fadas e esse outro, esses níveis mais profundos, né? E aí ela sugere para a gente, escute os contos de fadas com esse ouvido específico, né? E aqui ela está falando novamente disso, né? Desse ouvido interior aos mais velhos, né? A gente tem aqui nós do mundo ocidental, vamos dizer assim, a gente tem uma tradição que não é muito bacana, né? Tão bacana, de não respeitar, não valorizar tanto as pessoas mais velhas, né? Às vezes a gente tem o que é mais velho como o decrépito, ultrapassado, etc., né? Careta e tudo mais, né? Olá, Regiane de Lauscas, tudo bem? Você está bem? Está tudo ótimo? É Meu, isso que deixa eu queremos saber. contar o que que aconteceu. Eu jurava que era às 10. Ah, Só que eu que... tenho do fuso, por causa do. Eu tô, tipo, tava. Aí fui tomar banho entendi. às Você achou que era 9. daqui a 2 horas ainda. Não, fui tomar banho. Olha, eu tô com o cabelo molhado. Falei, vou tomar banho, vou me arrumar tal. Ah. Quando eu fui pegar o telefone para ver se eles tinham falado alguma coisa, pronto. Aí A você Simone, viu um monte de uma coisa. ligação perdida tua. Falei, mas o que é? A Simone ligou? Eu, oi, Sig. Aí quando eu falei, não. Aí eu fiz as contas: 6, 7, 8, 9. Eu, tá. Tá tudo bem. Eu tentei fazer o login lá no YouTube, não consegui. Aí eu falei, vou mandar o link do Zoom e vamos fazer aqui pelo Zoom mesmo. E depois a gente está gravando, depois a gente coloca lá. Quem assistiu Foi vai pelo entender encontro, agora. né? Foi pelo encontro, Foi hein? pelo Oh. encontro, exatamente, Nossa, exatamente, me né? desculpa, que loucura. Deu tudo errado para dar tudo certo, entendeu? Isso, É assim, isso. né? É É assim. assim. Então, a gente está começando a ler lá, Rê. Eu li a página 13, né? Até a página Tá. 13. Li a contracapa, as orelhas, e a gente está lá na página 13. Então, eu estava dizendo assim que ela está falando aqui, né, da gente ouvir com esse ouvido interior os mais velhos, né? Porque eles têm uma sabedoria própria, né? Assim, as minhas duas avós já morreram, né? Mas eu me lembro, a minha avó, mãe do meu pai, ela era mais quietinha, mas a minha avó, mãe da minha mãe, era uma pessoa muito presente na nossa vida, né? Então eu lembro de várias frases, assim, de vez em quando eu me vejo falando, né? Se a minha avó falava isso, né? Eu já devo ter Repetindo, né? falado várias vezes isso nos nossos encontros, nas lives, inclusive, né? Sim. Então ela está dizendo assim, olha, né? Vamos ouvir os nossos mais velhos, porque eles ouviram, né, os mais velhos e assim por diante, então tem alguma coisa lá para a gente poder acessar, né?
Vamos lá para a página 14, então. Portanto, de acordo com nossos costumes rústicos, vocês vão poder entender por que motivo, antes de lhes contar essa história singular sobre o que não pode morrer nunca, preciso primeiro contar a história do meu tio, um velho camponês que sobreviveu aos horrores da Segunda Guerra Mundial na Hungria. Ele carregou a essência dessa história através de florestas em chamas, de lembranças de acontecimentos que não se podem mencionar, de dias e noites passados em campos de trabalhos forçados. Ele trouxe a semente dessa história pelos oceanos nas trevas da viagem de terceira classe para a América. Abrigou essa história enquanto seguia em trens negros pelos campos dourados ao longo da fronteira norte que separa os Estados Unidos do Canadá. Em meio a tudo isso e muito mais, guardou o espírito da história num refúgio junto do coração, conseguindo, de algum modo, mantê-lo em segurança, afastado das guerras que crepitavam no seu íntimo. Só que, antes mesmo de contar a história do titio, preciso lhes contar a história que ele relatou sobre esse homem. Esse homem está entre aspas. O velho lavrador que ele conheceu na terra natal, que tentou defender um arvoredo jovem e precioso da destruição pela pilhagem de um exército estrangeiro. Entretanto, para lhes contar a história de esse homem, entre aspas, preciso antes contar uma história sobre como as histórias foram criadas para começo de conversa. Por isso que ela fala que é uma história dentro da outra, tipo uma matriosca. Pois sem a criação das histórias, não haveria absolutamente nenhuma história a se contar. Nenhuma história sobre as histórias, sobre meu tio. Nenhuma história sobre esse homem e sobre o que não pode morrer nunca. E as páginas restantes deste livro permaneceriam em branco, como a lua no outono. Na minha família, os velhos seguiam uma tradição denominada fazer história, sendo essa uma hora, muitas vezes durante uma refeição rica em aromas de cebolas frescas, pão quentinho e salsicha de arroz condimentada, em que os mais velhos estimulavam os mais novos a criar contos, poemas e outras obras. Os velhos riam uns com os outros enquanto comiam. E para nós, eles diziam que iam nos testar para ver se estávamos aprendendo alguma coisa digna de se aprender. Vamos, vamos, queremos uma história novinha em folha. Vamos vê-los exercitar seus músculos de contar histórias. Essa história sobre as histórias foi uma das primeiras que criei quando menina. Aí a gente tem a nota 2. Que está lá, de novo, na página 87. Minhas primeiras histórias surgiram, em parte, da troca de parábolas intermináveis com minha tia Kati, uma das irmãs mais velhas do meu pai e uma das minhas grandes mentoras. Em especial, ela respeitava o ritual de contar as histórias bíblicas da terra natal em específicos dias santificados, dias dos nomes dos santos, dias festivos e dias de obrigação. Quer continuar daí, Rê? Então, é aqui, a criação das histórias, né? A criação das histórias, como as histórias nasceram. Aí tem a nota 3. As histórias vieram ao mundo porque Deus se sentia só. Você consegue ler aí a nota 3? Peraí, consigo. Só estava abrindo a porta para o gato sair aqui, porque já viu, né? Nota 3. Essa história foi extraída de uma história mais longa criada pela autora de Creation of Stories, copyright 1970, Clarissa Pinkola Estes. Deus se sentia só? Claro que sim, sabe? Porque o vazio no início dos tempos era muito escuro.
O vazio era escuro porque estava tão abarrotado de histórias que nenhuma única história conseguia se salientar das outras. As histórias estavam, portanto, sem forma, e o olhar de Deus passeava pelas profundezas, à procura, em busca de uma história. E a solidão de Deus era imensa. Finalmente surgiu uma grande ideia e Deus murmurou: que se faça a luz. E veio tanta luz que Deus pôde estender a mão para o vazio e separar as histórias sombrias das de luz. Daí resultou o nascimento de claras histórias matinais, bem como as de belas histórias noturnas. E Deus viu que isso era bom. Deus então ficou animado e passou a separar as histórias celestiais das histórias terrenas, e essas das histórias sobre a água. Depois, Deus teve enorme prazer em criar as árvores pequenas e grandes, as plantas e as sementes de colorido vivo, para que pudesse haver histórias sobre as árvores, as sementes e as plantas também. Deus riu de contentamento, e do riso de Deus as estrelas e o céu caíram sobre seus lugares. Caíram nos seus lugares. Deus instalou no céu a luz dourada, o sol, para dominar o dia, e a lua, a luz de prata, para dominar a noite. E no fundo, Deus os criou para que houvesse história sobre as estrelas e a lua, sobre o sol e história sobre todos os mistérios da noite. Deus ficou tão satisfeito com elas que passou a criar pássaros, monstros marinhos e todas as criaturas vivas que se movem, todos os peixes e plantas debaixo d'água, todos os seres alados, todo o gado e as criaturas rastejantes, todos os animais da terra, de acordo com sua espécie. E de todos eles vinham histórias sobre os mensageiros alados de Deus, histórias sobre fantasmas e monstros, baleias e peixes, e outras histórias sobre a vida antes que a vida se conhecesse, sobre tudo que a vida tinha no momento e tudo que viria a nascer um dia. No entanto, mesmo com todas essas criaturas fantásticas e essas histórias magníficas, mesmo com todos os prazeres da criação, Deus ainda estava solitário. Deus andava de um lado para o outro e pensava. Pensava e andava de um lado para o outro. E finalmente ocorreu uma ideia ao nosso grande Criador. Vamos criar seres humanos à nossa imagem e à nossa semelhança. Que eles cuidem de todas as criaturas do mares, dos ares e da terra, e que delas recebam cuidados também. Então, criou os seres humanos com o pó da terra e soprou nas suas narinas o alento da vida. E os seres humanos se tornaram almas viventes, homem e mulher, Deus os criou. E à medida que foram criados, de repente, todas as histórias que acompanharam o fato de ser totalmente humano também ganharam vida. Milhões e milhões de histórias. E Deus abençoou todas elas e as colocou num jardim chamado Éden. Ai, tão lindo, né? Maravilhoso. E agora Deus passeava pelos céus, todos sorrisos, porque afinal, sabe, Deus não se sentia mais só. Não eram as histórias que estavam faltando na criação, mas sim, e de modo mais específico, os humanos expressivos que pudessem contá-las. Ora, sem sombra de Que dúvida... lindo, né? Que linda essa história que ela criou já menina, né? Criança. Olha só que coisa mais bacana, né? Lindo. Ora, sem sombra de dúvida, entre os humanos mais expressivos que já foram criados, especialmente aqueles loucos por histórias, pelo trabalho duro e por viver a vida, estavam os lobos dançarinos, as megeras... os bobos. Estavam os bobos dançarinos, as megeras sábias, os sábios resmungões e os quase santos, que compunham um grupo dos velhos na nossa família. Esse grupo incluía meu tio, que sempre que eu contava a criação das histórias, gritava em seguida: ouçam, meus amigos, o que essa criança disse. Nós não acreditamos num Deus que ama as histórias? Se não fosse por nós, Deus se sentiria só. Não devemos deixar Deus decepcionado. Uma história agora, mais uma. E nós prosseguimos com o nosso trabalho e as nossas histórias. Às vezes o dia inteiro e a noite adentro. E noite adentro. Que lindo, né? Assim, belíssimo, né? Belíssimo.
Então, assim, tanto os tios, né, incentivavam, né, diziam, e aí, vamos ver o que vocês estão aprendendo aí, né, vamos lá. Como se fosse aquela coisa, né, da gente ir para a escola e o pai ou a mãe chegar e perguntar, né, o que foi que você aprendeu hoje na escola, né? Uhum. Não, ali o aprendizado era que história que você criou, né? O que é que você tem para contar para a gente a respeito de uma nova história, né, para você contar. Olha que coisa linda, né? Essa valorização, esse reconhecimento do tio dela, né? De falar, olha, aqui tem uma história importante, né? Assim, não é uma historinha, nossa, a Clarissa inventou uma história. Que legal. Tipo, a gente vê uma criança desenhar um desenho que a gente não consegue reconhecer lá no começo, né? Quando a criança está ainda desenvolvendo a coordenação motora, você fala, nossa, que lindo, o que está desenhado aí? Que a gente não consegue identificar nada, né? Mas, assim, de qualquer forma, é um incentivo, né? Mas aqui mais ainda, né? Desse jeito, né? Você quer ler mais um pedacinho, Rê? Porque aqui ela vai longe ainda, né? Acho que a gente pode ler mais um pedaço. Tá. Então, aquele que pedia mais histórias, como quem pede mais cerveja preta, esse era meu tio, a quem eu chamava de Zovar. Aí tem a nota 4. Pois, sempre que tinha alguns centavos, ele comprava um grande charuto mal enrolado. Ele adorava tentar fumá-lo antes que apagasse pela milésima vez. Aí tem a nota 4. A nota é a nota 4, jogo de palavras com zivar, que quer dizer charuto. Então, Ok. o apelido do tio era esse por causa da questão do charuto. Tio fazia parte da minha família adotiva, um velho lavrador que, num final de tarde na Hungria, durante a Segunda Guerra Mundial, fora arrancado da sua pequena fazenda e havia, de algum modo, conseguido, como ele disse, por forças divinas que ninguém compreende, manter-se vivo depois de ser levado para trabalhar e morrer de fome num campo de trabalhadores forçado, muito longe, na fronteira com a Rússia. Naquela época, quando eu estava crescendo, todas as vezes que alguém, como ocasionalmente alguns comentaristas no rádio ou estranhos de passagem, dizia: a Alemanha nazista fez isso, os alemães fizeram aquilo, titio dava a mesma opinião serena: vocês estão enganados. Os nazistas e seus asseclas não eram da Alemanha. Giava, Penek, Minas, Najas. Eu não sei falar isso. Uhum. Os covardes não têm uma pátria própria. Aqueles demônios eram do inferno. Olha, é muito sábio, né? Uhum. Depois de muito tempo, a guerra na Europa já não graçava mais. Tem a nota 5. Quando chegar na nota 5. A nota 5, na página 87, quando uma guerra termina, entre aspas, ela não termina, simplesmente. A primeira guerra se desenrola durante o período de combates. A segunda, muito mais prolongada, ocorre quando cessam os combates. Essa guerra dura ainda muitos anos, com enorme frequência, gerações a fio. Verdade, né? Porque vão ficando as marcas, né? Dessa guerra, assim, de quem viveu a guerra, de quem de alguma forma foi afetado por ela, dos parentes e tudo mais, né? Meu pai adotivo, com a ajuda da Cruz Vermelha e de grupos clandestinos, procurou nos campos de refugiados, encontrando finalmente o nosso velho tio e mais tarde outros parentes idosos. Meu pai adotivo ajudou a liberar todos do campo nos quais estavam sendo mantidos. Mas para encontrar um porto de onde zarpar, os refugiados tinham de cruzar a Europa a pé, em carroças e caminhões, até que, com muita inspeção de documentos e espera temerosa, eles pudessem subir com esforço pela prancha de embarque para as entranhas de um enorme navio destinados à América. América. Não havia telefone nenhum dos lados do grande oceano. Nenhum meio de dizer quem estava, onde e quando. O destino de todos estavam nas mãos de estranhos. Camponeses, famílias à beira de estradas, santos clandestinos, freiras cheias de coragem e enfermeiras em minúsculos postos avançados, a todos os quais a nossa família ainda nos referimos como os abençoados.
Pois é, porque foram os que favoreceram que essas pessoas pudessem prosseguir no Também. caminho e chegar, né? Assim, vocês se lembram quando a gente leu o livro da Ciranda, que tem uma, eu acho que naquela parte que ela fala do casamento das tias, se eu não me engano é naquela parte, que ela fala das tias que também foram por esses campos de refugiados e foram andando com roupa em cima de Roupa em roupa, em cima cima de de roupa, em roupa. cima de roupa, roupa rasgada, não sei o quê, não sei se vocês lembram disso. Uhum. É mais um pedacinho que ela está falando dessa história dos tios, né, que estavam lá em campos de trabalho forçado na, na Hungria, né, ou na Rússia, né, como esse tio aqui que ela está falando, e que depois eles conseguiram chegar até a América. É quase como se fosse um milagre mesmo, É. né, gente, que essas pessoas conseguiram, porque eles todos eram idosos, né, como ela está dizendo aqui. Né? Então, eles terem conseguido sobreviver, conseguindo cruzar a pé a parte da Europa ali, para chegar no porto para zarpar, né, seguir na viagem de navio, gente, nossa, é muita coisa, né? Na hora que chegasse, enfim, nos Estados Unidos, né, na América, eles já estavam, assim, era só o finzinho do caminho, era só na esquina de casa que você já está, né, vamos dizer assim. Aí já a parte maior, mais difícil já tinha passado, né? É. Eu fico pensando que, assim, nós brasileiros temos, assim, acho que a maioria não é brasileiro 100%, ou seja, tem descendência de todos esses povos. E se a gente olhar nessa perspectiva que ela coloca, é tanta força que vem deles, né? É Com certeza. tanta, porque a gente está aqui hoje, assim, por milagre, por causa desses abençoados, sabe? E eu sei porque, para mim, assim, isso é muito forte, que o meu avô veio fugido da guerra, o pai dele, meu bisavô, foi fuzilado, enfim, né? Aquelas histórias que, assim, dessa época é muito comum, infelizmente. E aí chegou no Brasil descalço, né? Ou seja, construiu uma família, né? E hoje estou aqui. E tenho filhos, assim, é muita força que vem junto, né? Eu acho Verdade. E ela passar desse jeito tão poético, tão lindo, você fala, uau, que história linda, né? E ela passa de um jeito, assim, muito leve, muito... Maravilhoso. Com uma riqueza muito grande, né? Da gente, Sim. tipo, honrar mesmo a vida por Sim. conta disso, né? Também. A Nath já tinha contado para a gente também da avó dela, italiana, né, que Também. veio, né, que foi abandonada, foi deixada grávida lá, e ela falou, não, né, eu vou atrás do pai do meu filho, né, e veio, né, entrou no navio lá e veio e chegou aqui no Brasil, né? Pois é. A minha avó materna, ela era romena, então ela nasceu em 1921, quer dizer, no pós-guerra, no pós-Primeira Primeira Guerra, Guerra. né? Então ela era a caçula, filha caçula de, acho que oito irmãos, né? 8 filhos. E ela veio para cá com 3 anos de idade, né? Então, assim, ela não tinha memória de lá, mas era muito forte, assim, essa coisa que eles tinham, dessa união, dessa amargura. A minha mãe falava bastante disso, da questão da amargura da avó materna dela, né? Com relação às coisas que eles passaram, né? Eu desliguei o microfone de vocês só para não interferir o som ambiente de vocês na leitura, né? Mas quem quiser abrir o microfone para comentar, o Mari, você tinha falado alguma coisa aí no chat? Abre seu microfone e fala para a gente. Oi, então, eu adoro ancestralidade. Na verdade, eu nem sabia que o livro tinha a ver com isso, assim. Né? Agora eu peguei o finalzinho, mas peguei uma parte boa. E o meu avô, ele não veio fugindo da Segunda Guerra, ele veio na colonização. Era guerra também, né? Napoleão, né? O avô, meu tataravô, né? E ele veio para São Francisco, descobri isso fazendo pesquisa, né? São Francisco no Brasil, mas a família em São Francisco nos Estados Unidos. E acabou que ele veio errado, veio só ele, por isso que a minha família é muito pequena aqui, porque só veio ele. E aí eu penso, né? E imagina, tipo, a família nunca soube se ficou vivo, se morreu, enfim, Sim. né? Quantas pessoas se perdiam, né? Sem notícia, porque É verdade, não tinha como se comunica, né? Que bom que ele veio para cá, porque você está aqui com a gente, Mari. Não tinha, né?
Pois é, eu digo, não, as coisas deveriam acontecer porque tinha que acontecer, né? Essa é a minha parte alemã, né? Da parte da Alemanha. Eu sou descendente de italiano de parte de mãe e alemão de parte de pai, que é o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é colonizado praticamente, foi por alemães e italianos, né? Exatamente. É o que mais tinha, né? Aqui. Sim. A gente vê Mas pela população história, muita do carta sul, bonita. né? Os alemães Ai, e italianos que mais vieram, né? Santa Catarina já tem Portugal, né? Mais forte aqui em Santa Catarina, né? Colonização portuguesa, né? Mas é dura, né? Brasileiro mesmo, acho que só os índios, né? Exatamente, né? Descendente de índio. Bem isso. Só quem é índio mesmo. E vocês já devem ter visto... Eu me atrasei, não deu no YouTube? Então, não deu, assim, a gente teve um problema técnico aqui, mas a gente decidiu fazer por aqui mesmo. É um técnico, não, problema matemático. Foi um problema matemático, eu não soube fazer conta, técnico Mari. Porque eu não consegui conectar, fazer a live, né, entrar no login do YouTube, eu não consegui de jeito nenhum, aí a gente veio aqui. Por isso que vocês vieram. Legal. Exatamente. Mas a semana que vem a gente vai lá Não sei, né? Sei lá, né? Vamos fazer eu tinha botado jeito, né? Do sininho. A gente quis fazer do jeito que a gente fazia, mas a vida falou, não vai ser desse jeito. Hoje não, hoje vai ser diferente. Sei lá, né? Vamos ver. É bom para estrear, né? Isso mesmo. Bom, já deu a nossa mais de meia hora aqui. É muito bom estar com vocês, a gente começando esse livro. Então, a gente parou ali, assim, não tem problema a gente parar no meio, porque ela vai ficar falando... A história dentro da história, ainda, né? A história dentro da história, exatamente. A gente está ali, a gente parou durante 3 semanas no escuro. Durante 3 semanas, isso, na página 21. Então, a gente vai continuar na semana que vem, a partir da página 21. Só queria dar um recadinho para vocês ainda, que a gente está divulgando lá nos grupos e no Instagram, no Facebook, que nós vamos fazer uma vivência sobre amuletos e talismãs no domingo. É uma vivência gratuita, né? Então, os dados estão lá direitinho, né? Todos nesses 3 canais estão lá os dados para vocês, o formulário para vocês poderem se inscrever e tudo mais, né? Só esclarecendo assim que a doutora Esther, na introdução, na página 28, ela fala sobre os amuletos e talismãs, e depois, mais lá para frente, se eu não me engano, lá no capítulo do Urso da Meia-Lua, ela fala novamente, né, sobre a confecção. Então, a gente vai usar como referência um dos capítulos, né, um exercício que ela propõe, né, que está no capítulo do Urso da Meia-Lua, para a gente poder pensar no ano de 2020 e a gente poder confeccionar um talismã, um amuleto, que vai ser do jeito que cada uma quiser, do jeito que cada uma conseguir fazer, não precisa técnica apurada, nada, né? É só você juntar os materiais que você tem em casa, ou que você olhar e falar, isso aqui está conversando comigo, eu quero isso aqui, né? E aí, nossa, mas eu não quero fazer nada disso, não consigo, não tenho habilidades de nada disso. Participa mesmo assim, pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser o que você quiser que seja, né? Então, é uma forma da gente começar o ano também, né? Da gente dizer tchau mais uma vez para 2020 e da gente adentrar esse ano de 2021, tá bom? Então, todos vocês estão super convidados para estarem lá com a gente no domingo. Certo, Lobas? Quer falar mais alguma coisa, Rê? Não, só espero as meninas lá no domingo. Vou pôr o relógio para despertar. Que vergonha! Não, tudo bem. Você atrasou também, a Regi? Não, Mari, eu não atrasei. Eu tá esqueci. Na verdade, assim, eu contei a hora aqui, achei que era às 10 da noite aqui. Por causa do fuso. É complicado. Só que quando eu fui pegar meu telefone para ver se as meninas tinham falado alguma coisa, eu vi até ligação perdida da Simone. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa aí? Não, era às 9 daqui, que são 3 horas o fuso agora. E eu tava viajando, complicado. que era 4.
Tipo, Não, eu também fui olhar agora, porque eu achei que era 6h30 que começava. Eu acho que a Rê confundiu com a hora do encontro da do quinta, encontro, né? ai, Do sei aquela lá do com o que toque. eu confundi. Eu sei que da minha cabeça estava 10 da Mas noite. E eu, primeiro tipo, me dia- Mas eu primeiro também. dia é um dia diferente, né? A Irene ontem, né, perguntou, e aí, vocês estão... Cadê né, vocês que não estão aqui? Uma adiantada demais, a outra atrasada demais. Ai, meu Deus, a gente tem que acertar os ponteiros. Mas tá tudo Não, mas bem. eu Faz também, aí bem. a eu gente- não estou funcionando muito bem ultimamente. Eu também, na cabeça, não estava memorizando muita coisa. É normal. Normal, né? Cabeça cheia. Mas ó, eu acho que valeu as tantas turbulências, valeu para vocês reavaliarem se não vale a pena fazer aberto, hein? No Zoom. Pois é, né? Pois Gravação. Vamos Olha aí, que pensar massa. nisso, com certeza. Olha Foi como é que gostoso. Depende dessas é outro carinhas modelo, todas. né? É. Outro modelo. É uma outra forma de fazer a mesma coisa, né? Verdade, Cláudia? É Ficou verdade. massa, viu? Ficou massa. Então tá Aí bom. a gente fica incomodando, né? Não. Nós ficamos Não. incomodando. Estamos sempre abertas a novas sugestões. Ó a Irene aí. A Irene até Irene. ligou a câmera dela para aparecer pra gente. Aí aproveita, faz uma foto, meninas, e posta lá Ótimo. Isso Verdade, mesmo. vou E abre fazendo todo já. mundo, Dá. ó, que massa. Dá o Então dá um print sorriso aí. aí, peraí. Para que eu vou arrumar Pera meus aí. cabelos. Para aí. Vai, Eu vai. não consigo arrumar cabelo, gente. Cabelo Deixa eu tá esconder o complicado. sutiã. Eu nem tô de Pronto, sutiã. pode? Pode. Fiz? Ai, Pronto. pronto, deu print. Muito bom. Até a isso aí. próxima. Até, gente. Tá, tem que Beijo escrever, pra né? Obrigada. Beijo. A gente vai Beijo, bom colocar fim de esse semana, vídeo. pessoal. Sim, a gente Dia vai colocar 10. esse vídeo lá no YouTube, ok? Assim, essa que é a Ok. questão também das pessoas participarem, porque às vezes alguém Ah, quer sim. aparecer, alguma coisa assim. Mas a gente vai poder. 7 a 10. Então tá. Beijo. Por vocês, Até. tudo bem colocar esse vídeo público lá no YouTube, meninas? Pra mim, tudo bem. Bem? Tá. Então tá Por mim, bom. tudo ok. bem. Eu tô assim, Beijo. meio bruxalhada, mas tudo bem. Tá linda, tá linda. Mais que eu com esses cabelos espetados, não tá, querida. Não, tá super fashion. Então tá bom. Ah, então tá bom. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Ó, Tchau.